Chamo o Edu Molina, a gente está indo para o último dia da nossa série sobre vilões, se identificando com os vilões, refletindo, dialogando com a história desses vilões. E o Edu tem conduzido a gente para esses pensamentos. O Edu, como eu apresento você como nerd, professor de história. Pode ser. Nerd, professor de história. Professor de história. Especialista em Batman. Especialista em Batman. Hoje você está em casa aqui nesse assunto. Tá tranquilo. E o Edu vai falar um pouquinho para a gente sobre o Coringa. Vai lá, Edu. Beleza. Valeu. A gente vai para fechar a nossa série sobre os vilões, né? E o que ele falou é verdade, tá? O meu projeto de mestrado é sobre o Batman. Então, não basta ter um mestrado em história, é legal falar, eu sou mestre em Batman. Que aí tem um efeito mais legal no negócio todo, né? Então, fica mais legal, mais charmoso, os alunos gostam mais, então fica mais legal o negócio todo, né? Quando a gente estava pensando na série, né? A gente falou, tem que pensar em 3 caras aí que valem a pena falar. Então, a gente vai pensar, né? Pensamos um pouco ali no Sauron, na semana passada falamos sobre o Darth Vader, e aí hoje a gente fecha a série com o Coringa, né, que talvez aí dos 3, não vou dizer que é o que tem um apelo maior, porque o do Darth Vader também existe uma comunidade enorme aí de pessoas que curtem, mas o Coringa talvez ele é dos vilões aquele que a galera mais torce. Então, não sei quem que daqui ontem conseguiu assistir o Piada Mortal, mas foi muito bom você poder ver o quanto a insanidade faz com que as pessoas gostem, com que as pessoas curtam, porque no fundo todo mundo é um pouco insano. Essa é um pouco da realidade que o Coringa acaba mostrando. É difícil definir o que é o Coringa, e na verdade eu acho legal que nenhum dos caras que escreveram sobre o Coringa quiseram definir quem é o Coringa. Dependendo de quem escreve, o Coringa ele é um cara mais irônico, ele é mais sádico, ele é masoquista, ele é psicopata, ele é sociopata, ele não é nada. Então, dependendo de quem escreve, de quem desenha, de quem faz a obra, você tem um Coringa diferente. Talvez as histórias mais clássicas do Coringa, a Piada Mortal, do Alan Moore, que ontem ganhou a animação. Você tem o Coringa, que chama Coringa, do Brian Azzarello, que é outro grande clássico. E você tem algumas outras histórias que valem a pena você ver, o Morte em Família, Morte na Família. Então você tem algumas histórias em que o Coringa ele acaba se destacando. E na verdade, sempre quando o Coringa aparece em cena, o Coringa parece que ele rouba a cena. Então você pega ali o filme, os filmes em que o Coringa aparece, o Batman é um ator coadjuvante. Porque o Coringa rouba toda a cena, os atores que fazem o Coringa normalmente são muito bons, então você acaba criando uma identidade em você olhar para a tela, você lê num quadrinho, você se identifica com aquele cara e você passa a curtir aquilo que ele faz. E talvez essa perspectiva dessa loucura do Coringa, que é uma coisa que às vezes pra gente passa um pouco, talvez despercebido, mas a loucura do Coringa, ela mostra um pouco de quem na verdade cada um de nós somos. Porque a teoria do Coringa faz sentido quando ele fala que basta você ter um dia mal para sua vida virar do avesso. Você precisa de um empurrãozinho. Então um dia mal é o suficiente para que a sua vida vire do avesso e para que você vire os outros do avesso junto com você. É só você olhar, quando você passa por alguma situação de crise, quando você perde o emprego, perde alguém, quando você passa por algum atrito familiar, quando você entra em algum conflito existencial, você surta e surta as pessoas que estão com você. E normalmente você desconta nas pessoas mais próximas a raiva e a frustração que você está sentindo. Quem não tem nada a ver acaba pagando o preço por um sofrimento que você passa. E para o Coringa isso é o máximo. No Piada Mortal, ele tenta comprovar essa loucura dele, essa teoria dele, e ele vai tentar enlouquecer o Gordon, ele vai tentar enlouquecer o próprio Batman, e ele vai tentar mostrar que essa teoria dele do dia mal é a teoria que realmente se comprova e que basta um dia mal para você virar a tua vida do avesso. Quando você tem no Piada Mortal todo o discurso, o Coringa ele escapa de Arkham e ele começa a preparar o terreno para a sua atuação. E a primeira grande cartada do Coringa é quando ele vai na casa do Gordon e ele dá um tiro na Bárbara, a filha do comissário Gordon, que era até então a Batgirl, e com isso ele deixa ela paraplégica. Ela fica paraplégica e ele acha o máximo. Ele dá risada, ele tira foto, No quadrinho fica até fica meio que assim,
aquela perspectiva de quem está lendo, né? Porque ele não bastasse o tiro, ele tira um sarro dela sofrendo, ele tira a roupa inteira dela, e aí fica meio que na cabeça de quem está lendo, né? Que é uma jogada do próprio autor. Ele abusou da Bárbara, ele só tirou foto para mostrar para o pai dela depois, ele ficou ali olhando ela sofrer e depois vira as costas e simplesmente vai embora. E para ele aquilo é o máximo, porque é o início da comprovação da teoria dele. E aí a história toda se desenrola tentando enlouquecer o Gordon. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Um Dia de Fúria, né? Um clássico aí com Michael Douglas, e às vezes eu agradeço por nunca ter tido um taco de beisebol no meu carro, porque dirigir em São Paulo, em alguns momentos, dá vontade de você sair com um taco de beisebol arrebentando todos os carros que você pela frente. Então, a ideia é essa. Você perde o controle, e perder o controle é legal. Quando você descarrega a sua raiva em alguma coisa, você se sente bem. Você sente um alívio. Ainda que momentâneo, quando você faz alguma coisa que descarrega a sua raiva, seja ofender alguém, bater em alguém, quebrar alguma coisa, você sente um alívio naquele momento e você acha, putz, que legal, curti essa brincadeira. E aí você quebra um prato, você quebra dois. E aí você ofende um, você ofende outro. E aí você sai dando patada em todo mundo, à torta direito, sem se preocupar com o que está acontecendo. E você acaba, querendo ou não, talvez por instinto da própria natureza humana, se transformando num coringa perto das pessoas que estão ao seu redor. E qualquer coisa que você faça é normal. As pessoas muitas vezes encaram a perda do temperamento, o cara que é muito explosivo, como algo normal. Ele estoura, mas daqui a pouco passou, finge que nada aconteceu e tudo certo. É os 5 minutos, quebrou a casa inteira, brigou com todo mundo, bateu no cachorro, na mulher, e beleza, passou. E aí ele senta e vai ver televisão como se nada tivesse acontecido. Porque virou uma coisa normal. A insanidade é normal. A questão da loucura, ela é trabalhada desde os primórdios da humanidade. Você tem estudos sobre a loucura, você tem estudos sobre a insanidade, e você tem pessoas tentando tratar isso das mais diversas formas. Até hoje, não sei se alguma coisa dá muito certo para isso, não sei se a pessoa consegue obter um controle total ou não, mas a ideia do Coringa é que você nunca tenha esse controle. E o Coringa trabalha para isso. Se você reparar, o Coringa ele poderia muitas vezes ter matado o Batman, mas ele poupa a vida do Batman. O Batman também já poderia ter matado o Coringa várias vezes, mas ele também não está afim de matar o Coringa, justamente porque talvez entre os dois, além de um respeito, existe o peso. Se um pesa de um lado, o outro pesa do outro. E aí você consegue criar uma situação de equilíbrio. Não dá para você pensar no Batman sem o Coringa. E você não consegue imaginar o Coringa sem o Batman. Os dois acabam formando uma dupla não tão dinâmica, até porque o Coringa, num dos seus acessos, ele acaba matando um dos Robins que surgem por aí. E inclusive essa cena é uma das cenas consideradas como uma das cenas mais sádicas e mais violentas dos quadrinhos em geral, porque ele mata o Jason Todd com um pé de cabra. E à medida que ele vai batendo e matando o Jason Todd, ele gargalha, ele ri e acha o máximo aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele quer comprovar as suas várias teorias. E aí a reflexão que a gente pode pensar um pouco nessa noite é essa. O quanto de Coringa cada um de nós carrega em si. Que quem poderia ser o nosso Batman? Porque você tem que ter alguém que te segure, alguém que te controle. Por mais que o Coringa não queira isso. E se você reparar, é difícil trabalhar com um Coringa, porque o Coringa foi criado em 1940, a primeira aparição dele nos quadrinhos foi em 40, e é um dos únicos vilões em toda a história dos quadrinhos que ele nunca deixou de aparecer. O Coringa talvez ele é tido como o vilão mais complexo, mais completo, mais enigmático e mais interessante, porque ele está o tempo inteiro não só jogando com o Batman, mas jogando com a loucura e com a sanidade das pessoas que envolvem ele em toda essa trama. E aí, talvez, dos 3 vilões, o Coringa ele pode representar o mundo de possibilidades insanas que cada um de nós carrega, como ele pode representar a insanidade interior que cada um de nós temos. Uma das coisas que foi muito comum na época do Orkut, e aí é triste você falar que você viveu a época do Orkut,
É legal, mas é triste porque, né, você percebe que você está ficando um pouco mais velho. Então, quando você tinha essa época do Orkut, quando as primeiras redes sociais acabaram surgindo, era muito comum as pessoas criarem os perfis fake. Então a pessoa criava um perfil, botava um rosto que não era o dela, normalmente era alguém famoso, né? Pegava os caras que estavam bombando ali na época, no cinema e tal, e você colocava ali, né, 500 Brad Pitts, né, o Mel Gibson que estava em alta nos anos 90. Então você pega esses caras e você jogava aquilo ali, e as mulheres pegavam ali, as atrizes famosas jogavam ali, e as pessoas viviam aquela vida como se fosse a vida delas, mas não era. Muitas pessoas deixavam de viver a vida real para passarem horas dedicadas a uma vida fake. E criavam comunidades e criavam mundos paralelos e tinham relacionamentos. As pessoas preferiam se relacionar virtualmente do que pessoalmente. Então você cria um mundo dentro de outro, e essa pessoa que vivia enfiada naquele mundo abria mão de toda a perspectiva do mundo ao redor para viver aquilo. E aquilo se torna tão perigoso que as pessoas passam a usar aquele fake para fazer tudo o que eles não têm coragem de fazer na vida real. Se você parar para estudar um pouco dessa história das redes sociais, você vai perceber o quanto de casamentos terminaram por causa de relacionamentos que marido ou mulher tinham nesse mundo fake. O quanto de pessoas que usavam esse mundo para satisfazer as maiorias dos seus desejos sexuais que não conseguiam na vida real. As pessoas que manipulavam as outras, que exploravam o sofrimento da outra pessoa do outro lado da tela. A pessoa na sua carência, na sua... aquela baixa autoestima, quase inexistente, acreditava em tudo que alguém do outro lado da tela falava e aquilo passava a ser verdade, e quando sumia, acabou. As pessoas se usavam umas às outras para satisfazerem as suas necessidades. Talvez nem o Coringa teria pensado em algo tão brilhante quanto criar um perfil fake na internet. Até porque Coringa tinha vários, né? E deve ter ainda nos dias de hoje. Quando nós olhamos para esse tipo de comportamento que cada um de nós somos capazes de ter, nós percebemos que a insanidade do Coringa não é só dele, é nossa também. Então a gente fecha essa série tentando fazer um pouco dessa reflexão. A gente falou, o quanto de Sauron existe em nós, o quanto do Darth Vader existe em nós, mas com a diferença que o Darth Vader, por exemplo, ele consegue, no final da sua vida, ele consegue ainda resgatar um pouco daquilo que ele era. Agora o Coringa não faz questão nenhuma de resgatar aquilo que ele era. E talvez dos três, ele é o mais perigoso pensando na minha e na sua vida. Porque ele talvez é o mais presente na nossa vida o tempo inteiro. Porque como foi cantado aqui, não dá para fugir. Você não consegue fugir de você. Aí é bom pro Coringa que você não fuja de você. Agora a questão é, até quando você quer ser um Coringa? E é isso que eu deixo para vocês aí nessa noite, para a gente poder fechar e ir embora refletindo um pouco sobre isso. E esperamos que outras séries, né, geeks e nerds venham por aí, né, para nossa alegria. É isso aí, galera. Valeu. Tudo que a gente mais deseja, mesmo